Boa tarde, pessoal. Vamos então à análise diária do PSI20. Vamos começar com a Altri. Portanto, em gráfico diário, como foi dito no fim de semana, é normal que ela retraia qualquer coisa. Portanto, o que se vê em gráfico diário basicamente não mostra muito. Em gráfico de 1 hora, está-se a chegar aqui à parte de baixo do canal. De qualquer modo, parece um bocado convém, no momento, vou aguardar que haja um bocadinho mais de retração. No Banif, gráfico diário não se vê muita coisa. No 1 hora continua também na mesma. No tal tem aqui um tal triângulo descendente. Vou pô-lo para ele. Para já ainda vem dentro da figura. Vamos ver se o que é que vai declara que vai quebrar. BPI. Vamos ao gráfico. Portanto, em gráfico diário continua aqui subiu aqui um pouquinho acima do meio deste canal. Em gráfico de 1 hora, o que tínhamos visto, portanto hoje tivemos aqui foi este dia, eventualmente fez aqui um duplo fundo e ganhou aqui alguma força. Para já veio testar aqui o máximo anterior e passou um pouco mais, portanto algum sinal de força sem dúvida. Talvez até venha aqui ao nível 76, tirando aqui pelo aspecto gráfico, e quem sabe se não voltará aqui à parte de cima do retângulo. De qualquer modo, para já parece um bocado esticado, portanto, se fosse uma cotada que entrasse, parece que podemos nos orientar um pouco por esta linha, pode ser que seja uma linha de tendência ascendente, portanto há aqui algum espaço para recuar um bocadinho. BCP diário. Os diários normalmente dia para dia só são importantes os diários quando no dia começa a quebrar aqui alguma linha, alguma tendência. Portanto, regra geral, não há grandes alterações nos diários. A não ser quando chegam nesses níveis. Nas 2 horas de manhã marquei a tal situação. Isto é um pouco uma lotaria, saber se no dia vai subir 2% ou 3%, ou 2 ou 3%. Portanto, entrar. Porque é que se a pessoa decidir, vou entrar hoje no BCP, para quê? Para já eu tenho uma grande dificuldade. Os gráficos do BCP por 100 cêntimos são neste formato assim muito estranho. As velas são. Normalmente eu até tenho que pôr neste formato, que é onde fica um bocadinho mais claro o movimento. Mas se virmos, quer dizer, em 15 minutos, normalmente vejo os gráficos em 15 minutos, mas no BCP, se calhar, vejam em 5 minutos como é que isto parece. Portanto, eu tenho sempre alguma dificuldade em identificar aqui entradas no BCP. E o que é um facto é que não. Lá está, isto quando as cotadas valem tão pouco, basta subir aqui uns pontinhos que sobe logo 1, 2, 3%, o caso do Banif. Quando muda um pontinho, aquilo sobe logo 4% ou mais. Não quer dizer que signifique muito em gráfico, mas em termos percentuais representa logo muito. Bom, mas voltando aqui à questão, subiu qualquer coisa, mas tecnicamente podemos considerar que vai andar aqui mais ou menos nesta linha de tendência que foi do triângulo ascendente. Portanto, também eventualmente podemos considerar que possa ter feito aqui algum duplo fundo. Se voltar aqui outra vez para cima, eventualmente superando este nível, daria aqui a projeção de um duplo fundo, que daria outro tanto de altura para cima, mas é preciso que eu confirme primeiro. Lá está vendo aqui no 15 minutos, portanto podemos ter aqui um triplo topo a fundo,
mas que só será verdadeiramente confirmado aqui na superação deste nível. Portanto, até lá ainda pode subir mais 2% e só acima disto é que confirma esta figura que voltaria a mandar para cima na casa de 4% na altura desta figura. Portanto, como digo, convém deixar as coisas confirmarem, porque cotadas que principalmente não estão em tendência de alta, mais devemos deixar que elas confirmem as figuras. Não convém apostar na expectativa que se calhar vai confirmar, mas é com cada um. CTT no fundo segue na tal retração que eu falei que poderia acontecer, por esse motivo reduzir uma posição, e numa hora para já o que indico continua aqui no caminho, portanto não há aqui uma ligeira, numa hora continua aqui no sentido descendente. Neste caso a melhor orientação será olhar para o diário e os níveis de retração e ver se fosse o caso, se teria algum suporte onde se poderia apoiar, mas no caso não tem aqui grandes suportes em todo este movimento. Eventualmente, isto dá aqui um erro aqui estes candles, eventualmente poderíamos considerar aqui este topo aqui, que depois foi quebrado. Talvez a gente possa considerar que este possa ser aqui o primeiro suporte, que fica aqui relativamente perto dos 8. Vamos ver. Vamos esperar que pare aqui esta tendência de queda para depois ver a movimentação. EDPR também não se vê muito no diário. Numa hora andou aqui mais ou menos aqui em alguma lateralização numa hora. Vamos ter aqui já mais ou menos aqui um retângulo após ter subido, está aqui numa certa lateralização. Vamos ver o que é que vai dar se quebra em alta e pula aqui mais esta altura, ou se quebra em baixa e retrai um bocadinho desta subida. Vamos aguardar. EDP em diário recuou aqui um bocadinho desta subida, portanto, fez aqui uma retração. Portanto, numa hora pode estar aqui a começar aqui alguma lateralização já, normalmente pode ser já algum sinal que pode querer primeiro recuar um pouquinho para mais tarde talvez voltar outra vez acima. Mesmo tendo as figuras, nunca quer dizer que as figuras vão certas até lá acima. Muitas das vezes é por partes, fazem uma subida significativa, depois recua um pouquinho e depois volta outra vez. Costuma ser assim. Portanto, este movimento é normal, bem normal que venha aqui. Este suporte agora aqui nos 3.264. Até eu vou esticar. Portanto, ao qualquer modo, ainda continua numa tendência boa. A Galp no diário chegou aqui mais um pouco, recuperou numa hora, chegou a testar aqui pelos vistos um bocadinho mais em baixo, voltou um pouco para cima, portanto não foi confirmado este break, portanto não teve 3 fechos sequer abaixo. Portanto está aqui uma zona aqui relativamente perto do suporte, ainda é algo indefinida também. Motengil também não há aqui muito a relatar em diário, poucas alterações.
numa hora anda aqui continua aqui neste movimento a vir aqui ao suporte, portanto ainda não está longe de uma zona relativamente de perigo. Convém que ela se consiga aguentar aqui até este nível. Passar abaixo dos 2 não será nada bom. Se cair, se confirmar uma queda abaixo dos 2, vem buscar ainda mais cá abaixo, provavelmente. Vamos ver. De qualquer modo, neste momento ainda continua aqui acima do suporte. Porto Cell em diário temos isto. Em uma hora começou aqui em gap down e fez aqui um ligeiro recuo hoje. Portanto, teria sido ótimo se tivesse arrancado logo, mas não lhe apeteceu. Quis fazer aqui um ligeiro recuo, normal também. Talvez começar aqui, andar aqui um bocadinho lateral, para depois definir aqui uma direção, se volta a testar em cima ou se recua. Esta linha já começa a ser um bocadinho quebrada, esta linha de tendência. Vamos aguardar. O canal normal. Sonai em diário também não temos grande coisa em relação à sexta. Em uma hora está aqui alguma retração aqui num canalzinho de retração. Ficou aqui mais ou menos por meio do canal. Vamos ver se o quebra é alto ou em baixo. Mais uma vez, como o PSI20 não é sinal de grandes forças, o normal se calhar é que venha aqui à parte de baixo deste canalzinho e aqui a retração que coincide com a retração 38. Nesta zona temos aqui este suportezinho. Portanto é um nível aceitável que, se ele vier aqui recuar aqui esta zona, coincidir esta zona aqui de suporte com a parte de baixo do canal, com a retração 38, e também será perfeitamente normal se vier também aqui ao suporte, até a retração de 50 ou 61 aqui, neste suporte que foi aqui a resistência da figura, esta figura anterior. Jerónimo Martins, pelos vistos não se mexeu muito também, continua na mesma. Eventualmente pode estar aqui a formar aqui um suporte. Portanto, se ela arrancar aqui acima deste nível, provavelmente volta outra vez cá acima. Portanto, temos aqui, podemos considerar desde aqui um duplo fundo, triplo fundo, um retângulo. Eu irei considerar aqui este nível como um possível break. Se superar este nível aqui, vai levar a projeção para subir a esta altura, portanto vai provavelmente voltará a testar aqui este nível. Vamos aguardar. A farol começa a sair aqui desta linha de tendência que eu marquei, que eventualmente poderia fazer aqui um triângulo ascendente, depois começa aqui a vir abaixo, portanto provavelmente podemos tirar esta linha. Em uma hora fez aqui algum recuo, normal também. Temos que tomar atenção a este nível de suporte, que não convém ser quebrado em baixo. Nós, diário, portanto, anda aqui entre linhas, entre esta resistência, entre o suporte e a resistência. Faz lembrar agora aqui de repente a Sonai, que deu aqui uma subida e que fica a dúvida se pode voltar acima ou não. A nós também parece estar no mesmo, só que uma grande diferença, a nós é bull e a Sonai tem vindo mais para baixo do que para cima. Em uma hora, portanto, eu tinha marcado aqui um triângulo ascendente,
De manhã tentou ir um pouquinho, faltou-lhe a força. Faltaram-lhe os euros e recuou aqui um pouco, mas o movimento normal, portanto ainda respeitando aqui esta última figura. Portanto, estou confiante que ainda continuará aqui na projeção desta figura e depois aqui este máximo já fica relativamente perto. Portanto, acredito que cá nós continuará. A CEMAP está a fazer aqui um ligeiro recuo a esta linha de tendência ascendente. Em uma hora o que se vê, portanto também não há muito mais a dizer, que é normal, que venha aqui à parte de baixo deste canal. A REN, após ter vindo aqui a esta zona de suporte, recuperou hoje, teve aqui uma ligeira queda também movimento que não se conclui muita coisa. Em uma hora, portanto aqui temos aqui um suporte. Hoje parece que está a fazer movimento para voltar outra vez aqui este suporte. Seria bom se aguentasse depois este suporte e voltasse outra vez para cima. Daria provavelmente aqui o início aqui de mais uma onda crescente. Vamos ver se este nível consegue aguentar como tem aguentado até aqui e se ela inverte, tendo aqui mais alguma recuperação desta última queda, porque ainda tem bastante para recuperar, ainda só atingiu aqui o nível 23, portanto muito normal que chegue aqui ao nível 38 pelo menos, que coincide com esta resistência. E a média móvel também está aqui um bocadinho mais em cima, portanto 200 períodos, portanto também parece-me que há espaço para subir mais. E para terminar, aqui no PSI não temos grande alteração em diário e em 2 horas também não, tirando o facto de estar-se a chegar aqui a este suporte. Isto é de 2 horas, portanto vamos ver se aguenta também por aqui ou se quer retrair um bocadinho mais. Caso queira retrair, temos aqui este nível 61 coincide aqui com este topo aqui, praticamente. Portanto, e se fizer aqui isto, apesar de estar meio irregular esta figura, que poderia ser um head and shoulders, um ombro cabeça ou ombro, mas este não veio tocar aqui à linha do pescoço, portanto uma figura algo irregular. Tudo bem que a gente sabe que não tem que ser perfeitas, mas eu também não tento arranjar figuras irregulares demais, senão qualquer figura, olho para qualquer movimento aqui e digo que é uma ou que é outra, enfim. E então fico sempre um pouco desconfiado quando aceito que haja aqui algumas diferenças, mas aqui no caso não ter vindo aqui este segundo toque em baixo no pescoço, na linha do pescoço, fica um bocado com dúvidas se realmente será ou não. De qualquer modo, se passar aqui abaixo, é bem provável que ganhe força para vir pelo menos logo aqui aos 61, que é praticamente, se isto fosse a tal figura, a projeção seria esta altura toda, considerando que isto seria um head and shoulders. Esta seria a projeção da figura. Portanto, a projeção indicava aqui os 526, portanto, perto um bocadinho abaixo dos 550, que é o nível de 76,40. O nível de retração máxima aceitável. Portanto, vamos ver. Como sabem, passo a vida a dizer isto e vocês vão confirmando mais ou menos isso, mas é assim, é a realidade, temos que aceitar o que vai mandar, como sempre. É o SP500, o DAX, CAC,
São os índices fortes. Normalmente os outros só têm vontade própria quando há algum evento político, ou regra geral político, enfim, específico de cada país. Bom, o SP500, o diário já ouviram. Vamos aqui no 2 horas. Portanto, não está a continuar com a mesma tendência aqui, o mesmo nível de subida, que era inclinado demais. Portanto, está aqui a começar a haver alguma lateralização, a andar aqui um bocadinho lá. Portanto, esta linha já foi quebrada. Também é pouco provável que volte outra vez a tocar esta, porque está muito inclinado. Mas, de qualquer modo, o que se vê é que anda aqui a testar estes máximos. Portanto, parece estar com vontade. Fundos crescentes, sempre a subir. Portanto, isto vamos ver em uma hora. Anda aqui. Vai, não vai. E foi assim que tivemos o dia. Foi, será que vai, será que não vai? Fica aqui nisto. Será que só mais um pouquinho ou não? E andamos assim, temos estes dias mornos, que não são muito bons para fazer dinheiro no curto prazo. Mas enfim, isto não é como a gente quer, quase nunca. Em 15 minutos temos aqui, precisamente, andar aqui dentro deste canalzinho, à espera que se decida. Portanto, por hoje já é tudo e vamos falando e até amanhã, se não for hoje ainda.